Nessa reflexão na palavra de Deus, hoje quero dirigir uma palavra especificamente para todos os que são cristãos, meus irmãos de fé em Cristo, todos de todos os segmentos, evangélicos, protestantes históricos, ortodoxos e católicos. Todos aqueles que se dizem, são chamados de cristãos porque experimentaram desde o início aquela cerimônia, passaram por aquela cerimônia de iniciação que é o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja esse batismo de forma por imersão ou por aspersão, depois de adulto ou na infância. Portanto, esses que são cristãos, que estão na categoria de primeiro dos devotos, aqueles que têm uma experiência genuína, verdadeira, de novo nascimento, que são leitores regulares da palavra de Deus, que oram e têm uma comunhão íntima com o Senhor. São os que praticam a verdadeira fé cristã. E também aos cristãos formais, esses que fazem parte, como já disse, foram batizados e fazem parte, participam das cerimônias, das celebrações da sua comunidade religiosa, da sua igreja, e exercem então essa fé, essa prática religiosa. Então, a esses que possam ter uma experiência mais profunda e íntima com Deus, de comunhão íntima, de certeza de salvação, e também aos cristãos tradicionais, aqueles que os pais, quando era criança, os levaram para serem batizados lá como crianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois nunca mais voltaram à sua igreja, ou lá de vez em quando, em alguma festividade. A esses, a minha mensagem é que procurem ter uma experiência de salvação, de novo nascimento, através da fé em Jesus Cristo, arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão a Deus e assumindo o compromisso de andar com Deus, obedecer ao Senhor e ser um cristão verdadeiro. Porque cristão significa aquele que é discípulo, seguidor de Cristo, que pratica os seus ensinamentos na vida, no dia a dia e também no testemunho verbal, pela palavra. O socrático era aquele discípulo de Sócrates, que cria nos ensinamentos de Sócrates e era o seu seguidor. O platônico era aquele discípulo de Platão, que cria nos ensinos do seu mestre e vivia de acordo. Cristão é aquele que crê em Jesus Cristo e tem uma experiência íntima, a certeza de salvação e vive como ele viveu. O apóstolo João diz que aquele que permanece em Cristo, esse também deve andar assim como ele andou, né? Portanto, essa é a mensagem. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias dessa dispensação da história da humanidade. E Jesus, aqui ele é bem enfático, quando ele diz em Lucas, no capítulo 21, a partir do versículo 10, ele diz aqui: então Jesus lhes disse, está falando com os discípulos que estavam mostrando para ele aquelas maravilhas do templo lá de Jerusalém. Ele disse: aqui não ficará pedra sobre pedra que não será demolida. E lá no Monte das Oliveiras, eles pediram para que ele explicasse qual o sinal, a evidência de que isso ia acontecer, quando ia acontecer. Então ele responde: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu.
E aí continua lá no versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá pessoas que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem, isso é, ele, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando vocês, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês está próxima. E nós temos aí, então, todos esses sinais que já foram, estão acontecendo e têm acontecido. A começar pelas guerras, a primeira guerra iniciada em 1914, terminada em 18, a segunda iniciada em 39, terminada em 45, e a partir daí tem havido constantemente conflito entre as nações. Hoje estamos vivendo presenciando um aí entre a Rússia e a Ucrânia. Portanto, mas esses são sinais que têm acontecido, e quando nós vamos olhar, talvez 98% de todos os sinais já cumpriram, como evidência de que a vinda dele está próxima. E ele diz lá, Jesus disse em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, na última, ali no final da mensagem da revelação apocalíptica, ele diz: eis que venho sem demora, eu estou às portas, vou voltar breve, né? E nós podemos ver mais, o sinal mais evidente que nós podemos perceber e ver é o que ele disse lá em Mateus, capítulo 12, versículo 24, versículo 12. Ele disse: naqueles dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todo. O que é iniquidade? É a prática da ausência da equidade, é a injustiça, a maldade, tudo que é contrário à ética, à moral, aos valores cristãos e éticos universais. Então, esse sistema funciona ao contrário. Nós sabemos aí que hoje estamos vivendo a implantação de uma nova ordem mundial. E essa nova ordem, ela é dirigida e conduzida por um sistema de iniquidade. O mundo está sendo preparado para o surgimento de um governo com um super líder mundial, que a Bíblia chama de o anticristo, que vem para então se opor, como diz aqui no versículo, e ele se levantará contra tudo que diz respeito a Deus. Este é o sinal, o aumento da iniquidade. O que vale hoje não é a verdade, as leis, a palavra de Deus e as leis mesmo, constitucionais, civis. O que vale é aquele princípio da ideologia de dominação anticristã ateia. E o outro sinal, ele disse: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Além da iniquidade prevalecendo no mundo, há outro sinal que é a incredulidade. Ele diz: quando vier, em outras palavras, quando eu vier, será que vou encontrar fé na terra? Não é isso que nós estamos vivendo? A incredulidade está em toda parte, nos meios acadêmicos. As melhores universidades do mundo foram fundadas por instituições cristãs. Hoje são dominadas por acadêmicos, né, ateus, em grande parte, e não há fé. E mesmo no meio da população há um desprezo por tudo aquilo que diz respeito a Deus, à fé cristã, aos valores da palavra de Deus. A incredulidade. Haverá poucas pessoas que realmente vão crer em Deus e na palavra de Deus. É o que nós estamos vendo. Então, estes são os sinais mais evidentes. Mas por que estou falando isso? Como já disse no início, para aqueles que ainda não estão preparados para a volta do Senhor, porque ele virá para livrar todos os justos, antes de começar um processo de julgamento das nações e reforma e restauração de toda a terra para estabelecer aqui o reino de Deus, onde haverá justiça e paz eterna. Então, você deve preparar. E para isso tem uma saída, né? Lá em Apocalipse 3, versículo 2, versículo 30, ele diz: eis que eu estou à porta e bato, disse Jesus.
Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está falando do coração. Ele está dando uma oportunidade. Você pode ainda crer nele, arrepender dos seus pecados, pedir perdão e ser salvo pela fé. Não por uma decisão de mudar, fazer boas obras para compensar a maldade que você fez. Isso não vale. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, pela graça vocês são salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, essa salvação, de vocês. É um dom de Deus, é pela fé. É pela fé. E lá em João, capítulo 6, versículo 47, olha o que diz aqui, Jesus. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A salvação é pela fé. Se você crê nele, tem a vida eterna. E no capítulo 3, nós podemos ver ainda, João 3, versículo 36, olha o que diz o apóstolo João aqui. Versículo 36, 3, 36. Por isso, quem crê no Filho, que é ele, tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, se não crê, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ainda há tempo. Por isso eu estou dizendo, reitero, para você que já vive uma vida de comunhão, um cristão verdadeiro, essa mensagem é para que você fortaleça, reforce a sua fé, a sua fidelidade ao Senhor. Você que vive numa vida cristã formal, procure ter uma experiência profunda e íntima com Deus. Você que é só um cristão tradicional, batizado lá e nunca mais se preocupou em servir a Deus, ou vai de vez em quando lá na sua igreja. Então, toma a decisão de crer em Jesus Cristo. Pede-lhe perdão. Entrega a sua vida a Ele. E então o Espírito Santo vai operar um novo nascimento na sua vida e você vai receber a graça para andar com Deus. Vai se sentir perdoado, transformado e vai ter o poder da graça de Deus para ser um cristão verdadeiro, estar preparado para este momento em que Jesus diz: eis que eu venho sem demora.